Fala galerinha, boa noite, sejam todos bem-vindos a mais essa live. Conforme tínhamos combinado, para dar de certa forma prosseguimento, né, o que a gente começou a falar na semana passada. A gente fez uma live que a princípio tinha a intenção de falar principalmente no coração dos jovens, mas que na verdade começou a ganhar espaço e acabou atingindo aí os corações de muitos casais, né? Solteiros, namorados, noivos, casais casados já há muito tempo, que tiveram uma nova visão sobre a castidade em suas vidas. E hoje a gente vai entrar num tema muito prático, né? Que diz respeito à vida conjugal de uma maneira muito proeminente hoje em dia, né? Apesar de ser tão negligenciado e tão menosprezado, hoje a gente vai falar sobre um mal que é um dos grandes vilões aí na construção do imaginário dos jovens e consequentemente dos casais, né? Dos casais casados de hoje nada mais são do que jovens que deram esse passo à frente em algum momento de suas vidas. E hoje nós vamos conversar com um convidado especial para falar sobre isso, uma pessoa que está sempre aí estudando, se atualizando muito sobre, tem um material incrível na página dele, que é o Miguel Soriani, né? A gente já esteve aqui com ele outras vezes para falar sobre esse tema, mas hoje vamos falar do quanto ele pode corroer as virtudes humanas, né? E atrapalhar vocês na construção desse caminho de castidade, né? E de quebra, tentar encontrar um caminho de volta para se reencontrar e salvar você mesmo, salvar o teu relacionamento, né? Por que não? Isso é possível. Deixa eu ver se o Miguel já entrou aqui. Já entrou. Vamos chamá-lo em tempo. Vamos ver se vai entrar. Opa! Fala, doutor, beleza? Tudo bem, Miguel? E você, como está? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus, tudo firme? Maravilha, tudo certo. Sempre um prazer recebê-lo, muito feliz aqui. Podemos conversar sobre mais esse assunto, né? Que é igualmente polêmico e importante para todos esses jovens que estão aí sedentos. Eu tinha falado com você hoje cedo, né? A gente acabou que direcionou um pouquinho essas lives para a realidade dos jovens, mas a grande verdade é que isso que nós vamos conversar aqui hoje, assim como que eu falei semana passada, é um tema que se aplica a todo mundo. Porque muitas vezes, né, esses casais que já são casados há muito tempo, ou pessoas mais velhas, ainda assim, que ainda não são casados, mas que querem recomeçar, que querem reiniciar, né? Eu acho até que o teu curso, né, ele se chama O Recomeço, né? Isso é muito interessante, para que a gente possa encontrar aí um caminho, né, para recomeçar ainda, independente de quanto tempo você tem aí de vivência desse dilema aí da pornografia, né? Muito bem, vamos lá. É sempre um prazer poder falar contigo aqui, doutor Felipe, e falar desse tema que é cada vez mais polêmico e cada vez mais necessário a gente falar disso. As coisas pioraram muito nos últimos anos, quando a gente fala de pornografia, infelizmente vão ainda piorar muito, né? Não vamos ser bobo e achar que não, as coisas ainda vão, infelizmente, piorar muito. E aqui a gente tem que cuidar dos nossos, né? Cuidar daqueles das nossas ovelhas aqui. Então, tentar alertar o máximo. Eu costumo dizer que hoje, né, eu costumo dizer que eu tive um relacionamento que eu terminei. E esse relacionamento era um relacionamento com a pornografia. E que hoje eu tô numa missão de tentar fazer com que a maior parte das pessoas, né, ou o maior número de pessoas possíveis, não inicie esse relacionamento também. Porque é um relacionamento em que não existe nem fidelidade, quer dizer, né, ela se relaciona com todo mundo. Sim, sim. Hoje mesmo eu me assustei. Uma colega minha compartilhou no grupo de trabalho, né? Você dizia sobre essa questão de não das coisas estarem piorando, né? Disso não, da gente não poder negligenciar essa situação. E a minha amiga hoje compartilhou no grupo de trabalho sobre uma reportagem no jornal que saiu agora, acho que foi no Globo,
de uma página que acho que se chama OnlyFans, algo do tipo só para fãs, Eu né? conheço. Aham. Em que as pessoas agora mandam vídeos particulares e você paga para ter o acesso a esses vídeos particulares, né? E, e é como se fosse uma, como é que eu vou dizer isso? Como se fosse uma pornografia caseira, né? Uma coisa totalmente, a democratização do acesso à pornografia feito por qualquer um, é no Sim. pior sentido que se poderia ter da palavra. Isso, acho que isso representa bem, né, o ponto em que nós estamos chegando hoje de banalização dessa situação, né? Isso é Sim. uma coisa que eu queria que você falasse para as pessoas, né, que isso não é por acaso, né? Não houve em nenhum momento um movimento espontâneo dos jovens de simplesmente constatarem assim, não, essa sexualidade que nós estamos vivendo, ela não é saudável, nós precisamos nos libertar. Houve uma coisa muito bem orquestrada, né, para que isso acontecesse hoje. Totalmente, totalmente. Falando sobre o OnlyFans, uma vez eu conheço, né? Eu, enfim, atendo gente pra caramba só com pornografia. Então a gente ouve de tudo, assim, né? Então as pessoas o que tá rolando hoje em dia. O cara vai lá nesse OnlyFans e aí lá tem uma cam girl, que é um vídeo, né? Que a pessoa faz no webcam e é pago. Aí tem a sala gratuita e tem a sala paga, né? E aí o que acontece? Na sala gratuita, fica ali todo mundo, né? Ali com a mocinha na câmera ali. Quando o sujeito paga, ele paga por hora. Então ele paga lá meia hora, sei lá, 20 minutos, 10 minutos, uma hora, para a câmera abrir só para ele. E aí a câmera não abre para os outros. E nos comentários, nos relatos, assim, a impotência e a situação psicológica é tão grave que o sujeito que tá ali exclusivo, ele se sente mais homem do que os outros. Ele diz assim, ah, agora ela é só minha, né? Vocês perderam, eu conquistei ela. E olha que loucura, né? Olha que loucura. E assim, para esse, eu costumo dizer assim, né, querendo ou não, nessa terra aqui o bem, ele tem um limite. O mal nessa terra não tem, né? No céu não, no céu não. No céu o bem é ilimitado. Mas nessa terra aqui o mal é um negócio que parece que não tem limite. Então assim, a imaginação do mal é algo muito impressionante. E quando a gente pensa em mal, né, assim, quando os jovens pensam em mal, eles pensam, sei lá, né? Sei lá, a gente pensa em, sei lá, um demônio grandão aparecendo, sei lá, uma coisa assim, né, um filme de terror, não sei. O fato é que o mal mais perigoso não é esse, gente. O mal mais perigoso não é esse, porque, ó, quando a gente fala uma coisa dessa aqui, todo mundo assusta. Caramba, ó, se eu contar o que eu ouço diariamente aqui, todo mundo vai falar, misericórdia, fim dos tempos, Cristo está voltando, não sei o quê, manda um dilúvio. Não é? Todo mundo vai ficar assim, apavorado. Agora, então, assim, isso assusta de cara. Só que esse não é o mal mais perigoso, por quê? Porque esse espanta todo mundo. O mal mais perigoso é aquele que atrai sutilmente. Esse é o veneno, né? Se eu quisesse trazer vocês, né, para um negócio muito mal, eu não poderia mostrar esse mal logo de cara para vocês, senão todo mundo sairia correndo, não é? Então eu vou dar uma, né, aqui, uma macaqueada, uma tapeada, uma enfeitada. E a pornografia, ela é exatamente isso. Então, cabeças maldosas, né, orquestraram muito bem uma mudança de costume na sociedade e na vida das pessoas. Assim, né, se a gente pensar assim, 100, 200, 150 anos atrás, esse problema não existiria da pornografia. Só que as coisas não mudam assim, de A para B. As coisas elas não mudam, gente. Os costumes eles não mudam assim do nada. As coisas são planejadas para mudança. Então, existe toda uma, vamos dizer assim, uma orla de cabeças, uma orla de pessoas maldosas, com muito dinheiro, com muito poder, que começaram há muito tempo, desde 1940, 1930, 1950, a bolar, até antes se bobear. Na verdade, a pornografia ela começou lá atrás, lá na Revolução Francesa, em 1700 e bolinha. A pornografia mesmo começou ali.
E a coisa foi sendo planejada, foi sendo planejada, foi sendo planejada. E existem interesses por trás de tudo isso. Existem interesses, por exemplo, de dominação e controle social. Né? Então vamos lá, tipo, é muito fácil a gente enxergar como que uma pessoa dependente da pornografia, que não é casta, que não busca e luta pela castidade, é muito fácil de ver e de perceber como que essa pessoa ela é uma pessoa com um caráter fraco. Ela vai se tornando a pessoa mais submissa. E é o que acontece, galera. O que acontece, galera? O que acontece? A pessoa que vai se tornando escrava dessas coisas, ela se torna uma vítima fácil para tirano. Para algum tirano chegar e mandar na vida dela. Algum tirano que é mais livre, que é mais forte. E é isso que a gente vê acontecendo. Sim. E a gente, quando a gente olha, né, para esse dilema que os jovens vivem nessa situação, existe, né, todo um movimento de uma aparente libertação sexual que conquistou muito particularmente essa geração, né? A geração adulta um pouquinho antes da gente, e a geração mais próxima um pouquinho, e a galera depois disso veio numa derrocada geral, né? Mas eu acho que quando a gente olha para as últimas décadas, a gente vê como isso ganhou o terreno da normalidade, né? Isso ganhou assim o lugar do comum, de fato. As pessoas olham hoje para o conteúdo desses e muitas vezes não se escandalizam, né? Você vê, por exemplo, que antes aparecia como uma coisa meramente insinuada numa novela hoje antigamente, né? Hoje já é uma realidade totalmente escancarada, né? A vulgaridade, a banalização, sem contar as coisas mais sutis, né? Que a gente vê nos comerciais, nas propagandas de televisão, tudo isso veio ganhando uma conotação sexual em praticamente tudo, né? E você fala muito bem, existe um interesse por trás disso, um deles é esse domínio social de alguém que teve seu intelecto, né, o seu imaginário, a sua autonomia cortada por uma dependência química, né, de fato. E existe também aquele interesse financeiro, né, de erotizar as coisas e vender aquilo erotizado como se fosse Sim. realmente o sinal de uma sexualidade mais atraente, por assim dizer. Isso Sim. acontece muito com os profissionais de produtos de luxo, né? Há uma evidente erotização das atrizes e dos atores nesses comerciais, eles são sempre sedutores, há sempre muita nudez induzida ali, e as pessoas se envolvem muito, né? O comercial de cerveja tem muito isso também, os comerciais com Sim. bebida, né? Tem sempre aquele tom de conquista, de sensualidade, e hoje em dia uma nudez bastante exposta, né? A gente vê muito isso em comercial de perfume, roupa de marca, né? Existe sempre um apelo muito grande. Isso vende muito também, né? Sim. Não diretamente a pornografia em si, mas esse marketing erotizado, né? Por assim dizer, convence muito. Convence muito. Tem até o livro lá do Capital Erótico, do Thomas Piketty, que ele fala exatamente disso. Quer dizer, se quer aumentar seu alcance, você vai sequestrar o sexual das pessoas também. É muito complicado isso, né? Querendo ou não, isso é muito complicado. E o próprio Instagram é cheio de formas sutis de pornografia. Né? Sim, Você entra aí no perfil da fulaninha, né? Você adiciona lá, né, a sua colega, ou você adiciona o seu amigo, você adiciona aquele conhecido. O feed da pessoa, né, é tudo ali, né, é carne exposta, parece, né, um açougue humano, né? Só carne pendurada, né? sim, sim, exatamente. Né? E hoje isso virou até uma ferramenta de autoafirmação, né? É claro que a gente tem que ter uma certa preocupação vaidosa com a nossa estética corporal e tudo mais. Mas isso se tornou uma ferramenta de afirmação para esses jovens. Isso é muito perigoso, porque quanto mais você se torna alguém, ou você dá consciência do seu valor por aquilo que você mostra, por aquilo que você expõe, né, nessa cultura dos stories e dos feeds, né, isso vai gerando uma personalidade muito fraca, né?
Porque ao mesmo tempo que você se rebaixa e você vai se expondo e se afirmando na sociedade por uma vulgaridade ou por um interesse meramente sexual dos outros, você, num outro movimento meio que adolescente, começa a exigir respeito de todo mundo. Uhum. Né? E muitas vezes você se coloca numa situação degradante sem perceber. Né? É claro que não estamos falando aqui de pessoas que deliberadamente gostam de se vulgarizar e são hipócritas exigindo respeito. Isso daí já é um outro nível de pessoas que é extremamente... não é o que se presta a nossa conversa hoje. Nós estamos falando desses jovens inocentes que são influenciados por essa cultura, né? E se tornam verdadeiramente escravos dessa necessidade de se expor dessa forma. E vão se tornando presas fáceis para relacionamentos abusivos, né? Para propostas assim totalmente degradantes, que Sim, vão perdendo esse exato. valor de si mesmo, né? E aí a gente entra no outro ponto, que é o seguinte, é a cultura do coraçãozinho, do like, né? Tipo, a pessoa, né? E aí o que acontece? Dentro do coração da pessoa, né? A pessoa posta lá uma foto toda, sei lá, né? Seduzindo, ou sei lá, bonitinha, sei o quê. Ela, né? Ela faz loucuras para poder ganhar um comentário, para poder ganhar um like, para poder ganhar um coraçãozinho. Tamanha é, vamos dizer assim, a carência, o buraco que tem dentro daquele coração. E quanto mais a pessoa faz isso, mais esse buraco vai aumentando, né? Mais esse vazio, essa carência afetiva, essa carência emocional vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. E aí a pessoa, é óbvio, né? Ela se abre para relacionamentos abusivos, relacionamentos em que, né, as coisas não têm condição. E aí, assim, justamente, eu vi muito isso acontecendo já, doutor. A mocinha, né, toda ali, direitinho, de família boa, ela posta uma foto dessa, daqui a pouco o cara começa a namorar, né, ele se envolve, começa a namorar, e ela não consegue dizer não pro sujeito. Ela não consegue dizer não, né, porque ela era uma, né, assim, né, vamos pensar, o coração dela só queria o like, só queria o coração, só queria, né, e aí quando ela entra num relacionamento, ela não consegue dizer não pro sujeito, né? E aí o sujeito insiste, 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 ela acaba cedendo a uma relação sexual que ela não gostaria, a uma relação sexual com pornografia que ela mesma também não gostaria. E aí essa moça, quando é que ela vai se encontrar? Quer dizer, quando é que ela vai conseguir voltar, né, a, aquilo ali? Ela tem vergonha de falar com alguém, ela tem vergonha de falar com algum amigo. E aí ela acaba casando com esse cara, e ela nem escolheu esse cara direito, e aí vai. E aí vai. E aí vai. Ao ponto de chegar, né? Eu ouvi já várias vezes pessoas que eu, né, atendia, pessoa de 50 e poucos anos, casado há, sei lá, 30 anos, dizendo: eu não sei se eu fiz a escolha certa. Né? Eu não sei se eu escolhi a pessoa certa para casar comigo. Existe também esse outro lado, né? A gente está falando aqui muito de realidade de mulheres, né, que se expõem dessa forma, acaba quase que invariavelmente elas são as maiores vítimas, acho que a gente poderia dizer nesse sentido, né? Você já colocou alguns materiais muito interessantes na tua página lá, que são depoimentos de atrizes, né? Uhum. Difícil até chamar de atriz, a gente coloca isso num tom um pouco respeitoso, né? Mas o que está sendo feito lá não é uma encenação, né? Mas é quase que é uma tortura, né? Que é feita em filmes de pornografia, enfim, filmes eróticos com essas atrizes e esses atores também. A gente tende a jogar muito essa vulnerabilidade para o campo do feminino, mas nos homens isso também acontece. Também acontece. É a coisa mais comum, né? Que basta procurar. Procurem depois no próprio YouTube, ex-atores, atores, ex-atores que se suicidaram. E aí tem um videozinho lá de uns 20, 15 minutos mostrando uma sequência de fotografia, assim, uma foto só, né? Foto decente, óbvio. A data de nascimento e a data de falecimento. E o motivo. Suicídio, né? Doenças venéreas que provocaram outras doenças, Enfim, né? é uma realidade muito triste, né, Miguel? Porque a gente tem vários efeitos colaterais dessa cultura da pornografização. Um deles é essa dissociação da realidade totalmente, né?
a gente vê do ponto de vista comportamental, existencial, por assim dizer, a gente está falando de uma pessoa que está aprendendo a construir os relacionamentos dela dessa maneira totalmente depravada, literalmente, né? Ela constrói esse imaginário de sexualidade, realização sexual, com aqueles trejeitos, aquelas posturas estereotipadas, aquelas coisas caricaturadas mesmo, né? De alguém que precisa de quase uma pirotecnia para demonstrar que está satisfeito naquela exibição, naquela performance sexual. E o jovem vai crescendo com essa expectativa e ele leva isso para dentro do relacionamento. Nós não podemos deixar de falar que em todas essas pequenas influências que esses jovens e adolescentes estão recebendo ao longo da vida, eles estão, de certa forma, se educando sexualmente por esses parâmetros, né? Então, isso não é simplesmente... Nós não estamos falando de um hobby, nós não estamos falando de uma diversão, nós não estamos falando de um passatempo, nós não estamos falando de uma construção de uma sexualidade tardia, né? Sadia. Nós estamos falando da distorção do entendimento da própria sexualidade. De uma pessoa que deixa de entender a sexualidade dentro do campo desse amor humano, né? E entre homem e mulher, e transforma isso numa relação virtual com uma coisa que não existe, né? E constrói essas expectativas desses fingimentos de atrizes pornôs em uma expectativa de performance das suas esposas depois, e aí, pela falta dessa hiperestimulação, já não conseguem mais sentir prazer. Eu tenho um monte de mulheres que recorrem a mim nos directs, e eu tenho até meio que um receio de conversar isso com elas logo de cara. Eu não respondo, É duro, né? esse tipo de aconselhamento pelo direct, porque eu acho que isso exige uma consulta, exige um ambiente de terapia, porque senão isso desaba um casamento. Mas eu recebo diariamente mulheres nas caixinhas e nos directs. Veja que eu nunca respondi perguntas nesse tom. Ah, meu marido não me procura, para ele sexo uma vez no mês tá bom, não sei o que, nananana. Na grande maioria das vezes, o que está por trás disso é uma cultura pornografizada, né? Uma sexualização totalmente pornografizada, que não é capaz mais de se entreter com a realidade humana, né? Sim. De se satisfazer com um abraço, beijo, olho no olho, aquela coisa própria da vida conjugal, né? O natural, o O real. normal, né? Então, são homens que vivem até realmente, muitas vezes, a realidade de impotência, de ejaculação precoce, pelo medo de não saber o que fazer, que está acostumado com uma atriz ali, fingindo que está servindo aquele cara com toda a presteza, né? Então, ele está acostumado nesse vem a minha vontade, ele não sabe conquistar, ele não sabe decifrar os sinais do corpo da sua parceira, né? Ele é um cara extremamente imaturo, apesar de considerar que ele tem uma experiência sexual absurda por ter visto todo tipo de coisa e todo tipo de bestialidade. Quando ele vai para essa relação pessoal, ele é totalmente despreparado e desconexo da realidade. Não por acaso, esses garanhões que aparecem por aí, super sabidos, né, de pornografia, com as suas parceiras, eles são extremamente insuficientes, por assim dizer, né? Sim. Sim, mandou bem demais. É exatamente isso que acontece. É exatamente isso que acontece. Então, o sujeito ele vai para uma relação sexual dentro do relacionamento dele, dentro do casamento dele, mesmo, né? Ah, eu tô tentando sair, mas não consigo, tô tentando sair, mas não consigo. E aí, beleza, aí o sujeito ele vai pro relacionamento, né? Pro casamento ali, ele vai ter relação sexual com a mulher dele. Chegando lá, não é tão bom assim. Tipo, parece que, sei lá, a pornografia é melhor. Parece que a minha mulher é apenas uma pornografia de baixa qualidade. E aí, a própria relação sexual, ela vai ficando sem sal para ele. Ela vai ficando sem sal para ele, e o que estimula muito a imaginação, o próprio corpo, o próprio fisicamente, quimicamente, o corpo dele, é voltar lá na pornografia, é voltar lá na pornografia. E na pornografia, ele vê ali as mulheres mais lindas do mundo. Ele vê ali as mulheres mais bonitas, produzidas, elas têm um corpo só para aquilo, elas trabalham 24 horas, né? Porque elas têm que ficar na academia o tempo todo, elas não podem comer um docinho de, sei lá, um brigadeiro, porque já vai atrapalhar o próprio trabalho. Então, elas trabalham o tempo todo e trabalham para aquilo. Esse sujeito, ele viu, então, na cabeça dele, todas as mulheres as mais bonitas do mundo. Quando ele casa,
Bom, a verdade é que a mulher dele não é tão bonita quanto aquelas que ele viu lá no vídeo. Ela não vai ser. E mesmo que ele se case com uma delas, ou seja, com uma das mulheres mais lindas do mundo, quanto tempo que vai durar isso daí? Sei lá, né? A mulher com 40 anos, ela já não é tão bonita quando ela tinha 20 de corpo. E aí o que acontece? Por conta dessa superficialidade, a vida matrimonial dele, a vida casamental, do casamento dele, vai, né, indo por água abaixo. Por quê? Não existe matrimônio sem vida sexual. Não existe, vou repetir isso aqui, não existe matrimônio sem vida sexual. E a pornografia é uma artimanha do mal tão bem articulada para destruir o centro daquilo que é mais importante no mundo, que é a própria família. Aos pouquinhos ela vai destruindo a vida sexual do casal e a vida como um todo. Com certeza. Sutilmente. Então eu já encontrei, por exemplo, né, casais que, né, tiveram ali um relacionamento de... Sério, doutor, olha, 5 anos casados, 5, 6 anos casados, tiveram relação sexual 2 vezes. Porque o marido, né, ficava consumindo pornografia e ele não procurava a mulher. Quando procurava, ele tinha disfunção erétil e ela estava assim, doida para engravidar. Matou a vida. É triste. Eu já recebi depoimentos que, obviamente, eu também não compartilho aqui, né? Porque tem que ter Sim, um claro. momento para falar disso com calma. Não dá para compartilhar caixinha, nem direct disso. Até porque isso é uma dor para essas mulheres, né? De muitos homens que pedem para assistir pornografia ao final da relação sexual, para que eles possam ter orgasmo. Uhum. Isso é uma degradação da dignidade humana de uma forma, né, de uma mulher que se sente violentada por uma estranha que entra na casa dela, invade a intimidade dela, né, tira ela do seu lugar de parceira, né, enfraquece esse amor totalmente de uma maneira extremamente cruel, né, para essas mulheres que são vítimas da pornografia por tabela. E isso é uma coisa extremamente triste, você ver essas famílias destruídas por essa realidade de uma maneira tão brutal, né? Tão brutal. Porque eu conversava com os jovens na semana passada sobre exatamente isso que você está falando aqui. A sexualidade, ela só consegue assumir o seu lugar e ter todo o seu potencial de satisfazer a vida das pessoas quando ela encontra esse ambiente sadio desse amor pessoal, né, que é próprio dos homens e das mulheres. Então, desse movimento atrativo, de atração entre homens e mulheres, né? Quando você transfere isso para a escala do impessoal, a gente está se igualando basicamente ao que os bichos fazem, né? Buscando um prazer imediato ou simplesmente ali buscando uma perpetuação da espécie por um instinto natural selvagem, né? E isso, de fato, vai diminuindo, né, a nossa própria existência, vai minando a nossa força em várias outras coisas, né? Eu não sei o que os adolescentes ou os jovens que estão aqui com a gente pensam sobre isso, mas a gente passou a live da semana passada muito falando sobre castidade de uma maneira geral, o que isso representa, né? Uma castidade sendo, de fato, a medida do amor, né? Você sabendo direcionar os teus sentimentos, né, as tuas atitudes para o bem da pessoa que você ama. Essa vontade de dar a ela o céu. E, infelizmente, a gente vê muitas pessoas ainda vivendo a castidade com esse sentido de não pode, porque é pecado, porque é feio, Sim. porque a igreja não deixa, porque vai te matar. Só que existe uma questão prática por trás disso que vai muito além dessa recomendação do não fazer, né? Eu queria que você falasse um pouquinho para as pessoas sobre isso. O que acontece no corpo de um ser humano que consome esse tipo de coisa? E para onde isso vai, né? Como se isso se traduz no comportamento da pessoa, inclusive, nos efeitos negativos que isso pode trazer. Então, é muito evidente isso daí. Isso, assim, é por experiência. Além das próprias consequências cerebrais e físicas, químicas, que a pessoa vai ter quando ela estiver consumindo pornografia. Eu estava procurando aqui,
Existe um livro muito famoso que é o Your Brain on Porn, que é o seu cérebro na pornografia. Ali ele mata toda a charada sobre essa questão cerebral. O que acontece? A própria castidade é entendida, como o doutor falou muito bem, o Felipe falou muito bem, que hoje em dia é entendida como, né, como mordaça. Né? A pessoa acha que, não, esse aqui é o negócio da regra pela regra. Então a pessoa ela quer tá vivendo um negócio que é uma regra, então a regra é pela regra, e é só isso. Só que a virtude da castidade, ela tá aí não para aprisionar você, mas para libertar você. Para libertar você, né, das suas próprias paixões. Para você ser um sujeito menos passional. Então, por exemplo, uma pessoa, né, que ela está assim, envolta de luxúria, envolta, assim, mergulhada em pornografia, essa pessoa ela é claramente inquieta, essa pessoa é claramente impaciente, ela é claramente inquieta, ela é claramente impaciente, ansiosa e claramente agressiva. É uma agressividade, né, bem estranha, assim. Até porque o que a pessoa, né, transforma o amador na coisa amada. Então, quanto mais eu, né, tô vendo aquilo, mais o meu coração tá cheio daquilo. Então, o que é que se vê na pornografia? Se vê violência. Né? Se vê violência, né, a que você quiser procurar, você acha. Então, o que se vê na pornografia não é relação sexual. Não é a sexualidade usada como instrumento de amor ao próximo. Mas é violência. Então, a pessoa que consome pornografia ela vai ficando cada vez mais violenta. Depois de, né, a Igreja Católica sempre soube disso, sobre esses problemas. Depois de mais de 1.900 anos, quase 2.000 anos, a ciência moderna veio lá fazer alguns experimentos e descobriu lá que pornografia aumenta o índice de agressividade nos homens. Fez umas estatísticas para os alunos lá, é isso. É verdade. A igreja se já não fosse evidente o suficiente. Ou se já não fosse evidente o suficiente, né? Basta você olhar, que você vai ver. Ao mesmo tempo, a castidade, ela te torna mais paciente, mais tolerante, mais sereno. A sua própria inteligência funciona melhor. Você fica menos reativo. E acho que o principal de tudo isso, você fica muito menos egoísta. Gente, não dá pra dizer que isso aqui, né, sei lá, é invenção. O sujeito que vê pornografia, ele vai se tornando cada vez mais egoísta. O sujeito que está afundado na pornografia, ele vai perdendo a capacidade de ver o outro. E de ver o outro e de ver as coisas, né? Então, eu acho que isso aqui eu acho que é o coração da coisa, porque existe eu acho que eu coloquei isso no recomeço. Tem um exercício que eu gosto muito de falar, que é assim, né? O sujeito ele ficou tão egoísta, porque ele só quer esse vem a nós, né? Ele só quer o prazer para ele, o prazer para ele, o prazer para ele, e ele quer experimentar níveis elevadíssimos de prazer, que ele para de enxergar as coisas com um olhar grato. Então, um exercício muito simples, por exemplo, é um prato de comida, por exemplo. Olha como que a luxúria, a pornografia, ela, assim, como que a sexualidade ela é um todo organizado que influencia toda a tua pessoa. Você tem essa desordem de luxúria. Diante de um prato de comida, por exemplo, o sujeito egoísta, mergulhado na luxúria, ele olha para aquilo e ele só vê aquilo como uma fonte imensa de prazer para ele. Eu tenho que comer esse negócio logo, que desesperadamente, porque isso tem que me dar muito prazer. Então, essa comida aqui, ela estava boa, mas agora eu quero uma mais prazerosa, mais prazerosa, mais prazerosa. E ele é incapaz de parar um pouco, né, ali, e pensar a maravilha que é aquele prato de comida que está na frente dele. Alguém cozinhou para mim com amor. Caramba, alguém fez esse prato de comida para mim. Alguém gastou o seu tempo
precioso, cozinhou, alguém plantou essas coisas aqui, né? Alguém teve que transportar. Existe toda uma logística aqui para alguém transportar, a estrada tinha que estar pavimentada, alguém teve que ir lá trabalhar na estrada lá com asfalto, ganhando pouco para sustentar a família. Tudo isso para que, sei lá, essa batata, essa carne, isso aqui tivesse aqui no meu prato. Por pouco dinheiro que eu paguei. Caramba, como que... Aí a gente lembra que Santo Agostinho dizia que a base da sociedade é o amor ao próximo. A pessoa que vai, né, se afundando na luxúria, na pornografia, ela é incapaz de fazer essa meditação. Ela é incapaz de enxergar isso. É por isso que tem aquela frase tão famosa que a pornografia mata o amor. Ela vai matar isso daí. A pessoa ela só vai ver. E ela vai comer, vai estar prazerosa, ela ainda vai reclamar da comida. Sim, é curioso ver, né, como as pessoas que vivem dessa forma, em geral há uma conduta comum de excessos, né, em tudo. Essa pessoa perde o controle, perde a medida, né, perde o limite. Né? Se ela vai numa festa, ela quer aproveitar até o momento que ela começa a se colocar numa situação de risco, né? Nada para ela tá bom, sempre ela tá querendo mais. Porque, de fato, não só do ponto de vista comportamental, mas do ponto de vista neurológico, essa pessoa se acostumou a uma hiperexcitação neuronal. Então, tudo para ela precisa ir ao extremo, né? Inclusive, muitos casais se encontram em situações degradantes, muitas mulheres se encontram, depois de algum tempo, em relacionamentos com homens desse tipo e vice-versa, se encontram em situações degradantes, extremamente humilhantes, e não conseguem dizer não. É aquele parceiro que vai pedindo coisas absurdas, que vai ofendendo a mulher para se sentir de alguma forma mais viril, né? E poder manter ali o interesse na relação. Tudo isso vai moldando uma pessoa, né? Realmente, como você falou, extremamente egoísta, extremamente rasa, superficial, acostumada aos prazeres sensíveis da vida. Né? Isso vai trazendo o homem para a periferia dessa existência, né? Para esse mundo sensível mais evidente. Então, é aquela pessoa que não tolera renunciar pelos outros. Sim. É aquela pessoa que vive uma vida familiar infernal, porque não sabe perdoar ninguém. Né? Isso vai enfraquecendo a vida espiritual das pessoas como um todo. Né? O jejum, o que é? Nada mais é do que o domínio dessas vontades. Né? É um exercício desse controle de si mesmo, né? Do controle das suas paixões. Ela vai achar até que Deus tem que se dobrar à vontade dela, no final das contas. Exatamente. Né? E ela vai ficando cada vez mais isolada. A consequência do egoísmo é essa, ela vai ficando sozinha, solitária, isolada. Não consegue, ninguém consegue conviver com essa pessoa no limite. É uma pessoa que vai perdendo produtividade, né, no trabalho também. A gente vê muito isso, né? Essas pessoas, elas começam a criar subterfúgios, elas se privam de vida social, elas estão cada vez mais olhando para dentro de si. É uma realidade muito triste, né? É uma realidade muito triste. Porque quando a gente está falando de pornografia, a gente ainda tem uma grande dificuldade quando a gente vai conversar sobre esse tema. Uma pessoa, muitas vezes, ela é capaz de falar sobre o vício dela em álcool. Ela é capaz de falar sobre o vício dela em uso de uma droga ilícita qualquer. Mas quando a gente está falando de pornografia, a gente tem muitos homens e mulheres que têm uma certa dificuldade de se expor nessa vulnerabilidade. Né? E vão se fechando cada vez mais. Então, muitas vezes, aquela pessoa que está ali viciada em álcool, por exemplo, ela é muito mais facilmente ajudada do que uma pessoa que é viciada em pornografia. Porque essa pessoa muitas vezes se envergonha disso, e na grande maioria das vezes esse é um vício que é exercido escondido da sociedade. Essa pessoa não sai por aí se arrastando pelada pelos cantos, né, e praticando esse tipo de coisa escandalosa. São pessoas que vão se fechando cada vez mais e se tornam pessoas com o imaginário totalmente destruído, né? Tem um outro detalhe que eu acho que é legal falar,
e que faz parte de tudo que a gente está dizendo, professor Felipe, é a questão da... Né, também, a neurociência mostrou isso há pouco tempo assim, né, sei lá, 20 anos. A pornografia, ela cria fetiches dos mais estranhos possíveis. Então o sujeito, ele vê lá a pornografia e aí daqui a pouco, né, ele está imaginando coisas que assim, vão totalmente contra o que ele acredita, sei lá, ele vai acabar questionando a sexualidade dele, né? Miguel, eu tô vendo aqui pornografia homossexual, mas eu nunca pensei nisso, o que está acontecendo? E aí as coisas vão piorando, né? Porque junta o fetiche com o egoísmo, com, né, só quero prazer para mim, né? E com outras situações, uma vez, eu já foi mais de uma vez isso daí, né? Eu já recebi mensagens de esposas casadas há muito tempo dizendo assim, olha, meu marido não tem, eu vou dizer isso daqui para o pessoal saber o que acontece, né? Assim, né? E para os jovens se afastarem dessa porcaria o quanto antes, principalmente o jovem adolescente, né? Porque o cérebro do adolescente, ele ele ainda está sendo construído, vamos dizer assim, os caminhos neuronais ainda estão sendo construídos. Então, o cérebro do adolescente, ele é uma vítima muito fácil da pornografia. Né? As pessoas dizendo o seguinte, olha, o meu marido, né, a gente é casado há tanto tempo, faz X anos que ele só consegue ter ereção, né, se eu usar os pés e envolver o pênis dele com os meus pés. Né? É óbvio que isso daí é o quê? Né? É uma loucura, ou seja, é um fetiche, é uma mistura de um monte de loucura que culminou nisso, né? E aí? E aí? Né? Como é que faz, né? Então, a pornografia, ela cria fetiches dos mais estranhos e dos mais perigosos e que podem lesar eternamente o casamento futuro de vocês. Com certeza. E existe aquela famosa maneira de lidar com essa situação, né, Miguel? Dessa luta contra esse vício que os jovens vivem muitas vezes, que é o momento em que, em geral, eles têm o primeiro contato com esse tipo de coisa. Existe aquela eterna briga, né? De tentar simplesmente não dar o primeiro gole, né, por assim dizer. Então, estão sempre pensando assim em vencer mais um dia, como se estivessem tentando controlar isso na base da quantidade. Eu recebo muitas caixinhas de perguntas assim, como que eu vou fazer agora? Acabei caindo com meu namorado, acabei vacilando com a minha namorada, como é que a gente vai fazer agora que a coisa já aconteceu e tal? E eu acho que eu vejo muito, né, que na verdade a gente não vai conseguir muita coisa vivendo a luta contra a pornografia por esse lado, né? O que me parece muito é que a gente consegue controlar mais essas paixões da vida muito mais pela educação da vontade, né? Pela construção de uma vontade forte e um exercício de olhar para a realidade como ela é, do que por simplesmente evitar a tentação, por assim dizer, né? Essas pessoas, eu vejo jovens correndo atrás do próprio rabo o tempo todo, né? Eu já te vi uma vez falando sobre isso. Acho que o mais importante é a gente olhar para a coisa como ela é, né? É isso mesmo. Materializar aquilo ali de uma maneira mais consciente, né? Acho que aquilo que está sendo visto ali não é uma brincadeira, aquilo que está sendo visto ali não é um passatempo, não é uma descontração. Tem pessoas ali que estão se sacrificando, tem pessoas que estão adoecendo por causa daquilo, né? Essas mulheres que vivem essas cenas, mulheres e homens, obviamente, muitas vezes estão no limite, né? Muitas vezes são pessoas que estão ali fazendo muitas cenas forçadas. Tem vários depoimentos disso na internet, né? De pessoas que terminam essas cenas e começam a chorar, né? Porque, de fato, é uma situação muito degradante e simplesmente apagam as luzes e falam, acabou, galera, vai embora. O problema é seu, não quero ouvir choro aqui. Se quiser chorar, vai pra casa, né? Tem um documentário que eu sempre indico pro pessoal assistir, que é o Hot Girls Wanted. Ele tá lá na Netflix, Hot Girls Wanted. E esse documentário, ele mostra
pouco da vida das atrizes. E aí você até vai me ajudar agora melhor, porque existe um momento lá que uma das mocinhas, elas fazem ali exames periódicos, né? Volta e meia vão ali fazer alguns exames para ver se tá tudo em dia. Fazer um check-up ali de HIV, esse tipo de coisa. E exame ginecológico também. E aí uma das moças ali uma vez, né? Ela, né, foi ali, voltou ali para casa ali e disse, não, disse chorando ali. Tá? E aí a outra falou, o que está acontecendo? Você está chorando? O médico tinha dito para ela que ela estava com um problema sério, que ela estava com uma dor, né, intravaginal, uma dor na vagina. E aí o médico tinha dito para ela, o médico não sabia que ela era atriz, que ela precisava fazer menos sexo violento, porque ela tinha tido uma inflamação de uma glândula. Aí eu não sei o que é. Ele até fala o que é lá. Uma inflamação de uma glândula, e isso era porque estava acontecendo um sexo, né, doentio, assim, um sexo violento. Então, assim, né, que vergonha realmente, né? Imagina. Sim, exatamente. Essas mulheres, muitas vezes, elas se submetem a situações muito dolorosas, né? A dor na relação é uma situação que traz as mulheres constantemente para o meu consultório, Sim. né? E é uma boa parte dos atendimentos que eu faço hoje, porque isso não é uma coisa incomum e não é uma coisa boba, né? A dor crônica, para qualquer ser humano, ela é capaz de conduzir a pessoa a um estado psicológico extremamente vulnerável, né? Não por acaso, muitas condições de dor crônica, dor pélvica crônica, pessoas com fibromialgia, por exemplo, são pessoas que têm tendência à depressão. Então essas mulheres não só pela dor em si, mas pela, pela situação degradante em que vivem, são extremamente vulneráveis a condições de depressão, né? E isso pode ser um gatilho, inclusive, para suicídio, por exemplo. Drogadição. Uso de drogas, consumo abusivo de drogas, isso é muito comum nesse meio, né? Desses atores e atrizes também. Sem contar que nós não estamos falando aqui, né, amiga? Nós ainda nem tocamos no assunto de que este mercado é um mercado em que é muito fácil perder o limite do... Entre aspas, isso já não existe, mas ainda assim é aceito hoje. Desse mercado profissional da pornografia, entre aspas, e o limite da exploração sexual, da violência sexual, né, do estupro, muitas vezes, do tráfico sexual, da pedofilia por trás disso, né? Hoje em dia nós temos muitos relatos já de homens e mulheres que foram enganados por propostas, né, de trabalhos nesse sentido e se tornaram verdadeiros escravos sexuais em algumas regiões. Né? Você Sim. mesmo já mencionou isso aqui uma vez. Também vi a galera da formação do imaginário, se eu não me engano, uma vez colocando material desse sobre pornografia. E é uma tristeza ver esses relatos. Vira e mexe nos Estados Unidos, principalmente, pipoca um caso desses, de pessoas que conseguiram fugir de cativeiros e que realmente eram forçadas a fazer cenas, né, de sexo ao vivo, inclusive, e que viviam em cativeiro, né? Muitas vezes não se alimentavam direito, não saíam na rua, eram realmente um cárcere privado, né, por assim dizer. Não, é loucura. Quando a gente começa a falar dessas coisas, aí o estômago vai lá na garganta, porque... E aí, assim, como eu falei, o limite do mal não tem limite. Então, eu sinceramente, eu falo pra minha galera aqui que hoje eu já ouvi de tudo. Não, volta e meia aparece uma coisa, né, assim, que é muito degradante. Então, assim, no campo da sexualidade, você pode se tornar né, ela pode te levar a ser um grande santo. Ela pode te ajudar a ser um grande santo. Mas você pode se tornar o pior dos pecadores também. Sim. Pode se tornar, assim, uma das almas mais podres, assim. Que até as pessoas que não têm nada de religião, elas vão olhar e falar, ninguém quer. Porque é muito feio. Né? Porque é muito podre. Com certeza. E uma das coisas que é mais interessante que eu vejo nesse processo, né? Eu acho que para esses jovens que estão vivendo essa dificuldade, que estão vivendo essa luta, acho que se a gente puder deixar para eles uma orientação,
Eu acho que é esse caminhar pela verdade, É né? isso. Jogar luz para esse problema e olhar assim, mais do que como uma coisa assim, não posso fazer, mas olhar para um outro maior, né? Que é o que eu devo fazer de fato. Preencher a tua vida de sentido pelo cumprimento desse dever, né? Esse dever consigo mesmo, de se amar e se cuidar, e esse dever com o outro, né? De você não fazer isso, seja pelo fato desse material que você está consumindo estar ofendendo aquelas pessoas, desse material que você está consumindo estar ofendendo as pessoas que você ama, né? E de parar de olhar para isso simplesmente como uma visão do não pode, mas entender que isso faz mal, isso mata a pessoa por dentro na sua dignidade, né? Dificilmente, em casos extremos, a gente consegue ver, né? A pessoa se suicidou, isso levou ao fim da vida. Mas existem muitas pessoas que já vivem a própria desesperança, né? A própria desgraça em vida, se jogando nessa condição humilhante, se tornando escravos mesmo desse prazer a qualquer custo. E que é muito mais imaginário do que real. Assim, é muito mais imaginário do que né, o próprio orgasmo físico, ele dura muito pouco tempo. E então, na verdade, vamos dizer assim, a sexualidade ela foi feita para você amar o próximo, né, para você estar junto com o próximo. Ela foi feita só para isso. E é ali que você, né, você não vai sentir angústia e vazio depois que acabar. Você vai sentir conexão e amor, né, e intimidade e união. Então, não é possível que vocês não queiram viver assim agora mesmo, né? Não é Sim, possível. E sair né, sair dessas trevas, né? Sair dessa escuridão e vir para a luz, né? Uma dica prática, posso dar uma dica prática bem direta, bem simples também? Existe uma dica bem legal que vai ajudar muita gente, que é assim, dedique a sua recuperação para alguém. Por quê? Né? É muito simples. Dedique a sua recuperação, a sua saída desse vício para alguém. Ah, Miguel, não tem ninguém. Então dedique para algo. Se você, porque não faz sentido você querer sair disso por mero sair, porque também é um mero egoísmo e aí você não vai ter força para poder sair disso. Dedique a tua recuperação pro filho que um dia você vai ter, para a filha que um dia você vai ter, para a esposa que um dia você vai ter, para sua namorada que você já tem, para o seu namorado que você já tem. Dedique a sua recuperação ao Deus que te criou, né? Não sei, né? Dedique a tua recuperação para alguém. Isso vai te dar muita força para poder sair disso. Isso vai renovar, vai te motivar todos os dias. com certeza. Eu acho que se existe uma força maior, né, que consegue combater qualquer ideia, qualquer pensamento, é a força de uma pessoa na nossa vida, né? Essa é uma vida carregada de significado, de gente, né, à nossa volta. Eu acho que isso é o mais interessante, né, que a gente poderia falar para essas pessoas, é que de fato elas não troquem uma experiência virtual, uma ideia, uma sensação subjetiva de prazer e iludida, né, de prazer, não troquem essa experiência pessoal de amor por isso. O amar se realiza no servir. É basicamente o que você está falando aí. Então, é nisso que a gente faz o amor acontecer. É você transformar isso num objetivo maior de salvar primeiro a tua vida, né, também, e salvar a vida daquelas pessoas que você ama. Né? Na semana passada, a gente foi falar sobre castidade, e uma das coisas que as pessoas mais se tocaram, né, sobre esse assunto era o fato de que a castidade, né, é essa vontade que a gente tem de dar para aquela pessoa que a gente ama nada menos do que o céu. Então, o outro, o próximo, sempre vai surgir como essa única força maior que nos consegue fazer sair desse ambiente degradante, né, de qualquer vício que você possa ter. Sempre esse compromisso de ser melhor para os outros é o maior, talvez o maior estímulo que a gente possa ter. E nós que temos uma vida de casados, né, eu acho que isso assume
uma, uma, uma condição ainda mais evidente, né? De que nós temos pessoas que precisam de nós. E cada vez que a gente se enfraquece, a gente está colocando essas pessoas em risco, de fato. É isso em qualquer aspecto da vida, Sim. né? Não simplesmente num vício específico, mas em qualquer dificuldade. Muitas vezes o que nos motiva no trabalho, por exemplo, a persistir, a não largar qualquer coisa de obstáculo que apareça na nossa vida, são aquelas pessoas que a gente ama e que dependem de nós. Né? Então a gente precisa substituir essas sensações passageiras e superficiais por uma experiência de amor verdadeira que se realiza por essa renúncia, né? Por essa entrega. Eu acho que não existe outra saída. É exatamente isso. É exatamente isso. E aí fica fácil, né? Aí não fica difícil. É difícil quando você não tem um motivo pra, né? Mas quando você tem um motivo assim, e o motivo tá do teu lado ali, ó, fica fácil. Com certeza. Miguel, a gente está chegando aí próximo do final e eu acho que essa live foi extremamente necessária, foi sensacional para essas pessoas que estão acompanhando aqui, puderam ver esse tema de uma maneira um pouquinho diferente. Né? Espero que todos saiam daqui com essa ferramenta em mãos. Né? Está muito mais ao nosso alcance do que a gente imagina. Queria te agradecer aí mais uma vez por essa presença aí fundamental com esse assunto. Eu que te agradeço, né? Mandei mensagem do nada ali. Ei, doutor, vamos fazer uma live? Vamos. Tal dia. Mal sabia você que eu já estava pensando em pedir um. Ah, show de bola então, é isso aí. Conta comigo aí para o que você precisar aí. Sempre bom falar contigo de novo. Muito obrigado, Miguel. Um grande abraço. Fique com Deus aí. Um abraço para a família toda. Um abraço para vocês também. Pessoal, um abraço para todo mundo. Tchau, tchau, galera.